ACI Auto Sport. A partir de agora, confira tudo sobre o mundo da velocidade na terra, asfalto, arrancadões, ralis e drift, além de cobertura de eventos, entrevistas com pilotos e o calendário das principais provas do Brasil. ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda a mais um ACI Auto Esporte, o programa que leva você até o mundo da autovelocidade. Hoje recebendo no nosso programa, que é uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, o presidente, né, que dá o prazer pra gente de um bate-papo muito bacana, onde vamos contar de tudo um pouquinho da história dele, do automobilismo, que é riquíssima, maravilhosa, Cascavel de Ouro, dentre outros assuntos que o Francis traz pra gente, né, Francis? É isso aí, Mafra, prazer ter o Nene aqui. Vamos contar um pouquinho dessa história que começou nas duas rodas, né, Nene? Começou nas duas rodas. Realmente, a empolgação de jovem sempre começa com as loucuras, né? Sempre com a loucura maior, né? Na realidade, eu comecei ainda muito jovem, competindo na moto velocidade na terra, na época, isso na década de final de 70 para 80. Não tinha nem federação ainda na época, né? A gente corria... Tinha gente que corria de moto de chinela de dedo, era aqueles macacão Lee que tinha, moletom, capacete usava porque não tinha como, né, ser diferente, mas era assim. Na época corria o Paulo Louco lá de Joinville, o Filipinho lá de Rio do Sul, o Neno de Rio do Sul, era uma galera fantástica, ainda morava em Lages ainda, né? E tinha aí os motódromos que era Rio do Sul, era Joinville, Lages, e ali nós íamos, as loucas corridas catarinenses na época. E aí quando nasceu minha filha foi onde eu resolvi parar com a moto, porque eu disse, eu tinha 22 anos, eu digo, eu quero ver essa filha crescer e em duas rodas a coisa pode ser meio complicada. Daí eu abandonei o motociclismo quando a minha filha Daliane nasceu. E daí eu digo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Uma dilema, né, cara? Daí foi onde, depois de um tempo, eu entrei no kart. E isso já na década de 90, 88, por aí, final dos anos 80, eu entrei no kart. Só que daí assim, né, entrei no kart, eu era jovem e de repente com 25 anos já me passaram para sênior, porque daí já era velho. Regulamento do kart, é assim. Era assim, né, e daí fiz ainda um bom pedaço ainda como sênior, ainda fiz o Serra Ilha, que era Lages de Florianópolis na época. Né? Era fortíssimo. Nossa, a gente andava muito forte. E tinha um time bom que andava na época ali, o Beco lá de Florianópolis, o Chevrocar. Uma galera forte, tinha em Lages, tinha o Willy Brum, que foi campeão catarinense muitas vezes, uma galera, assim, a maioria do amigo, Gugelmin, o próprio Sérgio Gugelmin também, andamos junto, meu Deus, foi uma fase bem boa. E aí foi onde, cansado de sênior, jovem ainda sênior, né, foi onde a gente começou no carro. Numa noite em um bar em Balneário Camboriú, estava eu, o Beno, o Vinícius, a galera toda lá. E daí, vamos começar, vamos andar. Não, eu tenho vontade de andar, então vai andar. Vamos comprar um carro para papai. O Beno nos ajudou a comprar o carro. Quer dizer, eu acho que o Beno, na realidade, nos patrocinou esse carro, se não me engano. Eu não tenho muita lembrança, porque eu tive até um problema de um AVC e, assim, muita coisa apagou da minha cabeça, inclusive datas, né? Que eu até estava questionando contigo agora, Francis. Só eu não consigo esquecer do Francis, porque o Francis é pré-histórico no automobilismo catarinense. Na época nós tínhamos o Palestra, tínhamos o Xerife, Osíris, era uma turma boa, né? E daí foi onde eu comecei na terra aqui em Santa Catarina, como a gente já recordou ali, acho que foi em 96, 97, por aí, E daí foi onde eu andei até acho que 99, e depois foi onde a gente foi para o asfalto em Curitiba. E aí comecei com o Vinícius lá, né? Esse foi o último carro da terra. Aquele carro que está lá na foto lá. No quadro. Inclusive, rolou
agora recente, uma homenagem com esse mesmo layout para ti, não foi? Foi. Com esse mesmo layout. Foi agora. Chegaremos lá daqui a pouco. Bacana demais. Não, lá foi em Londrina, não Cascavel. Foi em Londrina. Mas a terra me traz muita saudade, com certeza. Eu acho que é uma experiência que a gente adquire como piloto, o aprendizado sempre é muito grande. O susto é muito grande também, porque a terra tem não tem área de escape, não tem, então assim, a gente tem que ser o mais perfeito possível. E é ali que é onde a gente tira todas as respostas para o crescimento de tempo, né? Porque o automobilismo é questão de desafio, né? A gente está sempre atrás da melhor volta, né? Então, sempre no limite. Sempre no limite. Então, e a terra nos traz muita experiência com isso, pelo fato de a gente não ter uma área de escape. Você errou a curva, você paga o preço. Paga o preço e geralmente era o preço de uma carroceria, né? Continua você já tem experiência, sabe como é que é. E depois aí da terra a gente aprendeu alguma coisa, daí eu tive até um problema sério de saúde, que fiquei afastado um bom tempo, quer dizer, aliás, eu iniciei no asfalto, no Campeonato Paranaense, e foi em 1999. 98 para 99 eu iniciei no Campeonato Paranaense, era Londrina, Cascavel e Curitiba. E daí fui até 2002, foi quando eu tive um AVC que me tirou das pistas por 5 anos. 5, 6 anos me tirou. Foi um AVC com um tratamento muito longo. Tive uma boa resposta na hora que eu tive o AVC, porque a gente praticava academia e outras coisas, e daí tive uma oxigenação boa e não me deu um mal maior. Mas mesmo assim o tratamento foi longo, por uma dilatação de vasos e tal. E, me tirou fora do... E daí reiniciei aí, acho que foi em 2007, 2008, por aí, acho que a gente reiniciou. E... Na época com o Rafa daí? Com o Rafa, exatamente. Com o Luciano, de preparador lá de Florianópolis. E assim, foi muito dificultoso para mim esse reinício, porque com o AVC eu perdi muito reflexo. E até a gente conseguir trazer isso de volta, levou aí mais de um ano. Foi 2 temporadas para mim tentar voltar. Mas aí também tem o outro lado, que o automobilismo foi praticamente uma fisioterapia forçada. Sem dúvida, com certeza. E até hoje é para mim. Nos meus 64 anos hoje, andando na pista, isso para mim é uma terapia, né? Porque eu estando no autódromo, para mim é uma felicidade. E a família sempre apoiou, a vida toda, meus filhos sempre me apoiaram, minha esposa me apoia. Então isso é uma coisa que é só alegria mesmo. Daí, nesse retorno, depois eu passei com o Roger aqui em Itajaí, né? E daí foi assim, só alegria até hoje. Até hoje só alegria. E nessa volta aí, na época em dupla com o Rafa, vocês venceram prova lá pelo campeonato curitibano, né? Sim. Vencemos muitas provas, chegamos a ser vice-campeões e perdemos um campeonato por 1 ponto. E assim, sempre não tivemos a felicidade de ser campeão junto, mas sempre fomos vice-campeão, 3º colocado. Sempre entre os primeiros. Sempre entre os primeiros, graças a Deus. E a equipe sempre muito boa, dando um suporte bom para a gente. E a felicidade de estar andando, de a gente fazer parte desse clube, do Automóvel Clube de Itajaí, e estar andando com uma equipe de Itajaí. Isso, para mim, tem um valor muito grande. Tem peso, né? E essa tua paixão, quando começou, tinha alguém outro da família que já estava envolvido com esporte a motor, ou surgiu primeiro em ti? Porque eu sei que depois, mais tarde, veio o Dudu também, que por acaso fez uma prova na TCC, então... Da onde que veio isso? Na realidade, eu era muito criança e meu avô, que eu fui criado pelos meus avós, meu avô gostava muito de corrida. Isso na década de 60, tinha as corridas de rua. As famosas provas de rua em Lages. Isso, exatamente isso. E aí, meu avô me levava junto, e a gente morava do lado da DKV na época, lá em Lages. Nossa. E eu saía de casa e ia lá espiar no portão, eles acelerando e arrumando os DKV para a corrida, e aquele 3 cilindros... O cheiro e o barulho. Meu Deus, aquilo então é uma paixão. E daí de ver a Cinca, né? Nós tivemos aí... em Lages, nós tivemos o Plínio Lires, que foi campeão catarinense naquela época, né?
E sempre... É um dos grandes nomes. É um dos grandes nomes do automobilismo. E teve muitos outros, como o Zappellini, né? Sim, hoje tem até hoje ainda, até hoje. Na Old Stock ainda está andando o Luiz Zappellini, que é um grande amigo da gente. Então, daquela época para frente, o automobilismo começou a fazer parte da minha vida, né? Então, sempre na época com os carros rebaixados, socados no chão, mesmo na era negativa, que era contra a lei, a gente ainda na época dirigia de menor, não tinha grandes problemas, né? Hoje já é muitos problemas e com certeza também os carros aumentaram a velocidade, tudo, as leis foram modificando e com isso realmente hoje a gente apoia muito que se comece mediante uma autoescola aqui, né? E eu acho que toda a educação de trânsito é importante hoje. Porque na época nós não tínhamos tanto trânsito, era muito pouco. Na década de 60, com o Piazão, ia assistir 500 quilômetros de Lages, isso hoje eu vou dizer para você que é muito prazeroso, né? A gente poder comentar isso e a gente ter essas fotos aí para mostrar ainda, quando largava ali na descida do posto Fox ali, que dava a volta no coral lá. Era uma maravilha. E naquela época tinha equipes de fábrica, pilotos que vinham de São Paulo, sim, pilotos do Rio Grande do Sul, que eram sempre as grandes estrelas paulistas, sim, e gaúchos. Sim. E nas provas de Lages, via de regra, eles voltavam de mão abanando, porque sim, o Plínio Liersen dominava. Fazia limpa. O alemão era bem atentado mesmo. Tanto é que depois ele andou 2 temporadas na terra de Opala também. Isso, também. Bom piloto. E assim foi onde eu iniciei minha vontade no automobilismo e eu não tive condições quando era novo, né? Foi depois já de uma certa idade para frente. Mas estamos aí hoje ainda, com tudo que a gente passou já, estamos acelerando ainda. Mas aí isso é outro detalhe bacana do automobilismo, né? Ele não tem idade, a pessoa pode realizar esse sonho, a gente vê aí em várias categorias. E outro detalhe também, né, Neni? Uns anos atrás, muitos anos, algumas décadas atrás, uma pessoa ali com seus 50, 60 anos... Era quase que uma regra da sociedade a pessoa já não fazer mais nada. Hoje, com 60 anos, a pessoa está um pouquinho depois da metade da vida. Está pilotando, está correndo. E falasse uma coisa agora que me recordou uma época de jovem. Eu me lembro que eu comentei isso. Eu tinha 18 anos dentro da boate lá em Lages e entrou um cara de 30 que era conhecido e a gente diz, o que esse velho quer aqui dentro? Aí, ó, era bem isso aí. Naquela época, o cara com 30 anos já era um senhor de idade. Porque as pessoas dificilmente passavam dos 60 anos. A gente olhava no cemitério, era 45, 46, 50 anos. Não tinha muito recurso de medicamentos, né? E as doenças iam aparecendo, né? Sim. Então, realmente isso é uma coisa que a gente hoje só tem que agradecer. Eu só agradeço a Deus por ser do tempo do platinado. E hoje a gente está acertando o carro só dentro do carro. Só na data log. Adianta o ponto, atrasa, faz... isso para mim é uma realização, entendeu? É uma evolução. É uma evolução. Viu toda essa evolução, né? A gente começou aqui falando de corrida de DKV. E traz hoje toda essa... Você viveu tudo isso, né? Exatamente. O que o automobilismo pôde proporcionar, as suas mudanças, seus estilos, enfim. E fora que passou de kart para terra, asfalto, quer dizer, o que um piloto pode experimentar... É verdade. Nene experimentou. É uma satisfação fantástico, muito grande fantástico. da minha vida, é isso, entendeu? E assim, lembrar que quando a gente iniciou no automobilismo, a gente tinha... como um acerto de mistura do carburador, um multímetro, né? É verdade. E hoje a gente tem uma injeção que faz tudo. Inclusive até se está muito úmido, se está seco, ela se ajusta e o carro é uma maravilha, cara. Não tem como. Mas um detalhe que não mudou muito de lá para cá é que o bom e velho AP continua nativo. Né? Esse continua. Esse é guerreiro. E é incrível como eles conseguem tirar HP a cada ano que passa desse motor. É uma coisa incrível, cara. É incrível. Principalmente quando a gente mira nas provas de arrancada. Sem dúvida. Aí é inacreditável. Aí hoje um motor que originalmente tem lá seus 70 e pouco cavalos, 78. Prova de arrancada aí, os caras estão para lá de 1000. É inacreditável. É impressionante. É para lá de 1000. Hoje eles fazem concurso de dinamômetro hoje.
para ver quem atinge maior cavalaria. Ali ele usa os extremos da aceleração até, muitas vezes, explodir o motor, mas atingiu o recorde. Então, é muito CV, é muita cavalaria. Não é qualquer um que pode sentar lá e tocar. E o recurso de equipamento, né? Eu me lembro que eu tive um carro de rua em que eu pedi para a Hot Beards em São Paulo, na época, 2 Weber 40 para mim botar num Fusca. Agora imagina, né, cara? Era a sensação na cidade. Imagina, não. Eu me lembro que quando chegou, aquela caixa parecia uma caixa de Autorama, toda de esse isopor dentro, tal, com aquelas carburação. E daí, quem é que vai instalar isso, cara? Em Lages. Quem é que vai instalar isso? Como é que fica? Não existe um vacômetro, não existe nada para poder equalizar aquilo, né? Era tudo no ouvido. No ouvido, rapaz, na época. E assim, foi demorado para acertar. Liga para São Paulo, faz isso, faz aquilo, que São Paulo sempre foi o QG do top, né? São Paulo sempre teve à frente do resto do Brasil. Sem dúvida. Onde recebe as primeiras informações do mundo é lá, né? E é isso aí. Gente, a gente vai para um apoio agora, volta já com a segunda parte dessa entrevista super legal aqui com o nosso presidente do Automóvel Clube de Itajaí, nosso amigo Nene, nesse bate-papo junto com o França. Eu volto já, é rapidinho, 2 toques, o ACI está de volta. Fica ligado aí. Voltamos com o programa ACI Auto Esporte, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Voltamos com a ACI Auto Esporte, hoje nessa conversa com o presidente do Automóvel Clube de Itajaí, que traz pra gente aí um pouco da sua experiência, das suas histórias. Nene, que, como a gente comentou aqui no outro bloco, teve todas as experiências maravilhosas que um piloto pode ter. E hoje, no asfalto, Nene? Hoje no asfalto. Já há alguns anos, né? Como eu cogitei ali para vocês, o meu retorno depois da doença foi exatamente no Campeonato Paranaense, né? Onde a gente fazia até os 2 campeonatos, que era o Campeonato Paranaense e o Metropolitano, né? E o Campeonato Paranaense fazia os 3 autódromos, né? Londrina, Cascavel e Curitiba, e o Metropolitano era só na cidade de Curitiba. Inclusive as provas do Metropolitano, quando era em Curitiba, valia pelo Paranaense, né? E aí a gente conseguiu voltar a puxar tempo de novo. Isso é importante. num reaprendizado, né, no automobilismo. Mas estamos aí de volta. É claro que a gente, nesses anos todos, tem turbulências, tem alegrias, né? Mas continuamos acelerando. Até hoje eu continuo acelerando muito, porque sei, como vocês sabem, que eu tive a perca da minha filha o ano passado, e essa filha era um incentivo, né? Porque, como diz o meu neto, quando eu falei que ia parar de correr por causa dela, né, que tinha perdido e estava assim, a gente se perde um pouco, quer dizer, muito, como se tivesse tirado um pedaço da gente. Mas o meu neto disse assim: vô, a minha mãe cancelava qualquer compromisso para ver você correr. E daí me fez retornar às pistas. E vai ser difícil eu largar, eu estou sentindo, entendeu? Porque hoje eu tenho a minha vontade e corro por ela também. Não deixa de ser uma homenagem a ela. Sem cada dúvida corrida. nenhuma. Imagina, a gente está na paz do Senhor hoje. Está acompanhando, tenho certeza absoluta disso, que é como, eu costumo dizer que é como se eles estivessem numa sala ao lado. A gente só não vê, mas eles continuam conosco, continuam. Como eu estive conversando com o Rodolfo, né, que o Rodolfo também teve a perca do filho também, que foi uma coisa maluca, né? Então a gente trocou umas figurinhas esse dia, ele assim, né, só não fique perguntando os porquês, que é o que mais judia da gente. E é verdade. A gente tem que encarar porque faz parte da vida, é isso aí, né? Nós somos aqui uma passagem, não é diferente. Mas a vida segue. Devemos ser felizes, devemos dar o melhor de nós, eu tenho certeza absoluta. Igor, onde está, tenho certeza que está comigo também. Eu compartilho dessa dor, eu sei o quanto é difícil. Um pai perder um filho é algo que não dá para explicar, não tem. Mas que as pessoas queiram tentar e preparar a gente para isso, não tem que preparar. Ninguém está preparado para uma situação. Não dessa. É a lei natural da vida. Mas a gente sabe que faz parte, teve essa passagem. E fica essa viva
essa paixão que ela tinha em te ver correr, né? Fica vivo isso dentro de ti. Ali, quando tu está dentro daquele carro, eu tenho certeza absoluta que a tua memória e a tua mente vai lá. Nas primeiras provas, depois eu tive alguns problemas, assim, né? Que dava aquela lembrança, e daí tinha que tirar o pé e o coach dizia assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E calma aí que eu já estou me achando de volta. Mas são momentos que realmente não tem como não passar. É só o tempo que ajuda a gente. Como foi 2022 para o piloto Nene? Vou dizer para vocês que foi só alegria. Que maravilha! 2022, como já 2021, eu iniciei, já justamente em memória a ela, eu fiz os 2 campeonatos, né? Inclusive participei da última prova de Curitiba, né? Que é onde tive a felicidade de disputar um pódio com o nosso amigo Marcelo Cancelli, que por uma infelicidade sofreu aquele acidente nas 3 horas de Joaçaba, onde ele chegou em primeiro e eu cheguei em segundo na prova do Metropolitano lá em Curitiba. E assim, foi um ano de 2021 que foi 2 campeonatos, que foi a Copa Joy em São Paulo, né, Interlagos, e foi com o meu gol aqui em Curitiba. Que foi uma pena a perca desse autódromo aí, foi uma injustiça muito grande, até pelo tempo que a gente andou lá, né? Que, tem histórias para contar ali de dentro, assim, história de muitas revelações de pilotos hoje no Brasil e que estão até fora, participando fora. Então, não tem como a gente justificar o que aconteceu ali, porque foi uma sequência de fatos. Eram 2 proprietários e um faleceu e o filho do outro pegou, e foi uma corrente. Chegou até um grupo de pilotos aí tentar, através de uma liminar que não foi concedida por um juiz, tentar evitar a demolição dele, né? Mas a própria prefeitura de Pinhais, de certo envolvida nessa nova transação, conseguiu eliminar uma liminar. Brincadeira, né? E conseguiram demolir. Mas, então, voltando ao 2021, foi só alegria por essas conquistas que a gente tem sempre, né? A nossa galeria de troféu, a gente sempre traz, que minha esposa sempre diz, você pode ganhar, mas não traga mais troféu. Não tem mais lugar lá. Então, não tem mais como chamar o marceneiro que já vem de foi Osiris. o trabalho para mim ganhar uma salinha lá para botar o meu simulador e os troféus, e agora diz assim, mas aonde vai colocar? Não tem mais. Né? Você pode ganhar, mas não traga mais troféu. Mas então não, mas você vai fazer uma puxadinha de novo, porque tem muita prova pela frente ainda. Mas é uma graça, né, que a gente tem, que a gente alcança, porque a gente está ali, é uma batalha, né? O Francis sabe disso, como piloto também, o tanto que a gente se dedica para o automobilismo e vai atrás daqueles décimos, daqueles milésimos e tentar aquela volta mais rápida, e é onde às vezes nos coloca para brigar entre os primeiros. Então eu tive a graça de andar nesses 2 campeonatos ano passado, e esse ano, assim, é um pouco cansado também, e a própria idade também vai nos ajudando. Hoje tem que ter uma personal para te trabalhar um pouco, porque depois dos 60, até para amarrar o sapato, se tu não fizer um exercício, tu já não chega mais nos pés, meu. Acabei de descobrir que eu passei de 60, então. Então daí eu optei esse ano de andar só na Copa Joy, né? Que é nessa Copa Chevrolet, que é uma categoria fantástica, assim, uma tranquilidade que a gente tem, porque eu vou dizer para vocês, eu nunca me senti tão dentro de uma família como eu me senti esse ano dentro da Copa Joy. Até interessante destacar isso, Nene, porque a Copa Joy, ela nasceu de uma família ligada ao automobilismo. Sem dúvida. É a família Piedade. Sem dúvida. Então, até para a gente esclarecer para quem está em casa assistindo, o que é a Copa Joy, são todos os carros iguais, montados pela mesma equipe, preparados pela mesma equipe, equalizados. Equalizados. E basicamente é dividida em 2 categorias, né? Isso. E é a Super e a Light. Isso, a Super e a Light. E a gente tem pilotos aí do Brasil inteiro que participam, né? Vários estados aí representando. Gente nova
e pilotos muito experientes, como Pedro Pimenta. Que tem muita história. Muita história, nossa senhora. Meu Deus. Inclusive o campeão... O Edgar também. O campeão desse ano tem 17 anos. 17 anos. O JP, o guri é uma fera, anda muito, toca muito, acelera muito. Eu tive o prazer de disputar primeiro e segundo lugar com ele e com certeza ele chegou em primeiro e eu cheguei em segundo. Aí entra a vantagem do ímpeto da juventude, né? Mas foi São legal. Mais destemidos. Eu digo, o automobilismo é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Às vezes você anda no autódromo a vida toda e de repente você anda atrás de um guri desse, ele acha um caminho diferente em que ele consegue tirar ali os décimos na tua frente e você diz, pô, mas eu estou andando há tantos anos aqui. Exatamente isso. E o automobilismo é um eterno aprendizado, como talvez outras profissões, mas é um eterno aprendizado. Toda vez que você entra dentro de uma pista, dentro de um autódromo, você está aprendendo alguma coisa. E outra coisa que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe no mundo. Também. Porque é impressionante a força que tem uma equipe. Perfeito. Todo mundo acha que é só o piloto sentadinho lá, mas a turma que tem trabalhando por trás. Eu tenho uma lembrança que até eu faço questão de comentar, porque o meu filho, hoje está com 38, mas na época ele tinha 14 para 15 anos. E eu estava com um golzinho quadrado que a gente tinha comprado do Ireneu na época e estava correndo com o Ireneu. Eu e o Vinícius estávamos andando junto. E aí, na hora de sair do box para alinhar, na descida do Oeste de Alta em Curitiba, quebrou a mocinética. E eu consegui chegar no box no embalo. Parei o carro, os outros carros tudo alinhando. E, por incrível que pareça, vou dizer para vocês assim, foi uma coisa em tempo recorde. Eles trocaram aquela mocinética e eu consegui largar. Eu estou tentando puxar aquele tempo recorde, mas meu filho cronometrou, depois ele me mostrou, eu fiquei assim admirado. Foi uma coisa impressionante para a época, entendeu? Porque eu me lembro que eles colocaram na pistola uma emenda de chaves para poder chegar lá lá no câmbio lá mesmo. dentro, lá, entendeu? Porque eles só levantaram um lado do carro aqui para poder chegar lá no câmbio e soltar ela aqui, soltar aqui. Foi uma coisa muito rápida, já estava com a outra para encaixar. Impressionante. Então, assim... É coisa que se levar o carro na oficina demora um meio período no mínimo. Exatamente o que eu ia comentar agora, entendeu? Então, assim, faz aquela troca. Você estoura um motor em questão de 1 hora, eles trocam o motor e deixam o carro funcionando para você de novo. Então, assim, o trabalho de equipe é uma coisa que a gente tem hoje aí, a visão de uma Fórmula 1, o nível que é. Agora, tu imagina, para nós, dentro de um automobilismo mais amador, o que representa isso, né, cara? É uma coisa fantástica. A importância que tem dessa equipe que não aparece, mas que está ali fazendo toda a diferença. E a vibração dos mecânicos, quando mas vem isso, um resultado como é que bom, né? isso é muito legal, né, sem cara? dúvida. Daí, né? É porque é uma somatória, né? É a dedicação do piloto mais o preparo do carro. Que olha, às vezes por mais que um preparador se dedique em cima de um carro, mas ele pode comprar uma peça que tem um defeito e coloca 0 no carro, você dá 2 voltas, o carro... E às vezes depois de largar na corrida, no meio da corrida... Eu já vi piloto perder campeonato botando um cabo de embreagem vindo da Volkswagen 0 e quebrou. E arrebentou o carro. E faz parte. Faz parte, é isso aí. E é por esse lado aí mesmo. Então, é isso que eu digo. O automobilismo tem isso, a gente só tem o pódio ou só tem a tua colocação no momento da bandeirada, é igual tipo futebol, é só no final do apito do juiz, porque até no último segundo pode sair o gol, e o automobilismo é a mesma coisa. A gente já tem experiência do Rubinho na linha de chegada, acabou o combustível. Acontece. Como Fórmula 1 também, né? Então, é isso. E a gente, como eu repito ainda, é um eterno aprendizado. Isso é o mais importante de tudo. E ainda esse ano, participando da Copa Joy, a gente teve boas colocações, a gente foi aprendendo. E é como tu falou, os Irmãos Piedade e a equipe deles, assim, eles nos dão uma certa tranquilidade dentro dos boxes, porque se tu diz qualquer coisa do carro, eles vão lá e vão gritar. E assim, é como tu falou, o check-down, o Juninho Piedade, ele faz na quinta-feira um check-down nos carros, e ali o que tiver adiantado ele atrasa, o que tiver atrasado ele adianta. Então os carros são extremamente iguais,
Pneus, a gente, se está meio ruim, a gente fala com eles fazem a troca já de imediato, como pastilha de freio também. Então é tudo assim, ó, e é tudo toque de caixa. A gente pode só mexer no carro única e exclusivamente calibragem de pneus. É a única coisa. Então, tem alguns que gostam do carro mais solto, usam mais libragem, outros gostam do carro mais preso, usam menos libragem, e assim vai. Como Interlagos é uma pista muito técnica, e como eu sempre digo que Interlagos a gente passeia, né? E Curitiba a gente corre, Cascavel a gente corre, Londrina a gente corre, que é uma pista que realmente é muito técnica. Curvas de baixa, em que depende da tua tomada para você sair tracionando o carro perfeito, para não distracionar de lado e não perder tempo. E nessa perca de tempo, numa categoria dessa, que os carros são extremamente iguais, para você perder assim 3, 4, 5 posições, é um erro que você tenha, a galera vem dos dois lados te passando, não tem. E para recuperar é difícil. Não tem, é difícil. Quase impossível. É quase impossível. Porque os carros são então, parelhos, é uma categoria que a gente tem que ser o máximo perfeito, assim, né? Você tem que estar com aquela concentração, aquela coisa não que... admite erro. Não admite erro. Apesar de que depois dos 60 a gente já não... Como é que eu sempre digo, eu não tenho mais nada que provar para ninguém, entendeu? Sem dúvida. Mas a hora que a gente entra dentro do carro, meu amigo, e bate... Botou o capacete. Rapaz, você quer o melhor tempo, você quer fazer, não mais adianta. nada, né, cara? Aí como muda. foi agora também, a Cascavel de Ouro, né, galera? Final de semana retrasado aí. Essa sensação é a mesma daquele garoto? Ah, sim. Eu digo sempre, a minha cabeça tem 25, meu corpo é que tem 64. Que fantástico. Isso é fundamental. Ladies and gentlemen, Nene, o nosso presidente do Automóvel Clube de Itajaí, trazendo um pouquinho da sua experiência, da sua história. Nene, muito obrigado pela participação, um prazer enorme te receber aqui no programa. Agradeço a oportunidade aí. E poder contar um pouquinho, né? Muito pouquinho, porque tem história aqui para a gente gravar 10 programas fácil. Nem né? entramos na Cascavel de Ouro. Nem conseguimos falar da Cascavel, já fechamos aí praticamente o segundo bloco. Eu gostaria só de deixar um pedido aí a todos os ouvintes da TVBE e das nossas redes sociais aí, que vão lá e entrem, dê um likezinho para nós e assistam o programa aí, que dê um Inscrevam-se no canal. Se inscrevam no canal e dê um ibopezinho para a TVBE aí, que isso é importante para nós, com certeza. É o Automóvel Clube de Itajaí, representando a cidade de Itajaí. Senhoras e senhores, um forte abraço a todos e até o próximo ACI Auto Esporte. Até lá. Valeu. Um abraço. Você assistiu o programa ACI Auto Esporte, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Esporte.